Tá. Então, matemática da desigualdade. Eu experimentei fazer essa primeira parte dessa apresentação para um público de pessoas que são fora da universidade, né? E muitas pessoas gostaram. Espero que vocês gostem desse pedaço. É um pedaço que vai ter pouca matemática, bem? Então, eu resolvi dividir assim. Tem uma parte que são os personagens e a segunda parte aqui, o enredo, né? Vamos começar aqui pelos personagens, depois a gente vai ver a relação entre os personagens. De personagens, a gente tem primeiro a distribuição funcional da renda, eu vou explicar o que é isso. Depois, as distribuições pessoais da renda, da riqueza e dos salários. Depois eu vou explicar para vocês o que é a curva de Lorenz de uma determinada distribuição e, associado a ela, o que é o índice de Gini dessa distribuição, certo? E o enredo é o seguinte: vamos tentar mostrar qual é a relação entre essas variáveis, ou seja, a relação entre essas várias distribuições. A pergunta mais importante, que vai ter mais matemática, é essa: por que a desigualdade de riqueza é muito maior do que a de renda? E, finalmente, como a tributação, as transferências e os sindicatos podem afetar a desigualdade. Isso aí eu vou falar bem rapidamente, sem entrar em muitos detalhes. Primeiro, distribuição funcional da renda. É normalmente denotado por alfa, tá certo? E alfa é o percentual da renda total de um país que vai para o capital. Tem uma parte da renda que vai para o capital, através de lucros, de outros tipos de renda do capital, e uma parte da renda total do país vai para os salários, tá certo? Vai para o trabalho. Então, alfa é a parte que vai para o capital e 1 menos alfa é o percentual que vai para os salários, tá certo? E aqui tem um gráfico da evolução de alfa em 8 países envolvidos. Tá aqui: Estados Unidos, França, Austrália, Japão, Inglaterra, Itália, Alemanha e Canadá, desde 75 até agora. E é interessante você ver que estava na década de 70 oscilando entre 15% e 25%, o percentual que ia para o capital, e em 2010 já tinha subido para entre 20 e poucos até 30 e poucos por cento, tá certo? Então, houve um certo aumento da participação do capital na renda nacional, tá? O que explica um pouco da desigualdade nessas últimas décadas, né? Aumento da desigualdade de renda. Beleza, essa é a parte da distribuição funcional, essa distribuição entre capital e trabalho. Mais interessante, do ponto de vista matemático, são as distribuições pessoais, certo? Então, quais são as distribuições pessoais? Bom, eu quero saber como é que a renda, ou a riqueza, ou o salário se distribui entre as famílias, ou entre as pessoas, certo? E aí, existem várias possibilidades. Uma possibilidade é que a distribuição seja igualitária. Todo mundo tem a mesma riqueza, ou todo mundo tem a mesma renda, ou todo mundo tem o mesmo salário. Seria uma possibilidade, tá certo? Como é que funciona mais ou menos na prática? Funciona mais ou menos o seguinte: a distribuição dos salários dessas três é a menos desigual. É o que, num videozinho, depois eu posso colocar o link desse vídeo, eu tirei essas imagens desse vídeo, o pessoal considera como se fosse o ideal da distribuição de riqueza. A distribuição ideal é a distribuição que ocorre nos salários, tá certo? Principalmente se você olhar o que acontece na década de 70, 80. Mas mesmo hoje em dia, os salários são muito mais igualmente distribuídos do que o resto das distribuições, certo? Então, você tem, assim, os pobres, os ricos recebem, sei lá, 5, 3, 4 vezes mais do que os mais pobres, certo? Depois disso, o que as pessoas acham que é a distribuição de riqueza, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Esse videozinho é muito interessante, é um videozinho de uns, acho que 6 minutos, por aí, mas que tem, se eu não me engano, 10 milhões de visualizações, ou
enfim, tem um número absurdo de visualizações para um vídeo sobre economia, né? A distribuição de renda é mais ou menos o que as pessoas acham que é a distribuição de riqueza, né? E, na verdade, a distribuição de riqueza é a mais desigual de todas, né? As pessoas não têm nem ideia do que é a distribuição de riqueza, é super desigual, né? Os mais pobres muitas vezes não têm nada. Aqui tá interpolado as três, né? Tem a que seria do salário, tem a intermediária, que é a da renda, e a da riqueza, ela é tão grave que fura aqui a tela aqui. Então, e a última barrinha, que é a barrinha do 1%, então aqui está organizado em percentis, do percentil mais pobre ao percentil mais rico. O último percentil é tão desigual em relação aos outros que teve que colocar aqui do lado. Se você colocar essas barrinhas numa única fileira, é o que o 1% mais rico tem de riqueza. Então, é extremamente desigual a desigualdade de riqueza, certo? Então, essas são as distribuições pessoais. E aí, eu quero explicar um pouco a relação entre essas coisas. Mas, para isso, é interessante vocês entenderem esses dois últimos conceitos aqui, esses últimos dois personagens, que é a curva de Lorenz e o índice de Gini, certo? Então, vou explicar a curva de Lorenz e o índice de Gini. Então, vamos considerar aqui duas distribuições. Aqui, ao invés de pegar em percentis, eu peguei em decis, então tem 10 aqui. E aqui embaixo eu tenho a distribuição que é igualitária, tá certo? E aqui em cima eu tenho uma distribuição que é uma distribuição desigual, tá certo? E aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente constrói, a partir da distribuição, como é que a gente constrói a curva de Lorenz. Então vamos começar com a distribuição igualitária. Como é que eu construo a curva de Lorenz? É o seguinte, vou copiar aqui embaixo a distribuição igualitária, tá certo? E aí, isso que está aqui aparecendo em verde claro é a curva de Lorenz dessa distribuição. Como é que eu construo? A curva de Lorenz é a distribuição acumulada, tá certo? Então, o primeiro decil aparece ele mesmo. No segundo decil aparece o que tinha no primeiro, tá certo? Que está aqui em cima, mais o que tem no segundo decil. Então, você vai somando. Como é que é tudo igualitário, na verdade, eu vou subindo num degrauzinho, vou sempre subindo de 2 em 2, tá certo? Então, o próximo é sempre o atual mais os anteriores, mais a soma dos anteriores. Aí eu vou subindo, e aí eu obtenho a curva de Lorenz de uma distribuição igualitária, certo? Como é que funciona no caso de uma distribuição como essa aqui de cima? Uma distribuição não igualitária. Da mesma forma, eu vou substituir esse verde escuro aqui embaixo por esse verde escuro aqui de cima, tá certo? E aí, o procedimento vai ser o seguinte, eu sempre somo o anterior, vou acumulando. Como não tem nada aqui no início, aí, quando eu somar o próximo, não muda o próximo. O próximo não tem nada, também não vai mudar o próximo. Agora, a partir daqui, eu somo o próximo. Então, coloco o anterior em cima do próximo. Coloco a soma dos dois em cima do próximo. Coloco essa soma em cima do próximo. E vou colocando. Como é desigualmente distribuído, começa primeiro, salta um, depois salta um, depois salta dois, depois salta dois, depois salta dois, depois salta vários aqui, saltam 4. Depois saltam vários aqui, saltam 1, 2, 3, 4, 5, enfim, vários. 5, 6, 7. Certo? E aí, é interessante o que é sempre feito. Então, essa aqui é a curva de Lorenz do desigual, e a anterior é a curva de Lorenz do igualitário. O que se faz normalmente? Se compara essas duas curvas de Lorenz. Coloca uma sobre a outra para você comparar o desigual com o igual, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper, tá, gente? Pode abrir o microfone aí e interromper. E aí, quando você coloca uma sobre a outra, você obtém isso. Aqui está a curva de Lorenz, em verde escuro está a curva de Lorenz desigual, e aqui em verde claro a curva de Lorenz da perfeita igualdade, certo?
Por que é interessante isso? Porque você consegue, a partir disso, fazer essa comparação gráfica entre a perfeita igualdade e a desigualdade. E isso dá origem ao último personagem nosso, que é o índice de Gini. O índice de Gini é definido da seguinte forma. Aqui, ó, isso aqui, antes de falar do índice de Gini, isso aqui é a curva de Lorenz da distribuição de renda total do Brasil, a curva de Lorenz da distribuição de renda em 2002 no Brasil, tá certo? E aqui é muito interessante, aqui, ó, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas está aparecendo aqui uns números, né? Por exemplo, aqui aparece 22,12, significa que dos 70% das pessoas mais pobres tem 27,12% da renda, tá certo? 80% dos mais pobres tem 37,56% da renda. E se você olhar o complementar, é o que tem das pessoas mais ricas. Então, os 20% mais ricos, eles têm 100% menos 37%, ou seja, eles têm 62% da renda está entre os 20% mais ricos. Se você olhar aqui, por exemplo, os 10% mais ricos, eles têm 47% da renda total em 2002, e o 1% mais rico tem, aqui está meio difícil de ver, mas acho que são 14% da renda total, vai para o 1% mais rico. Tá? Bom, se ninguém tem dúvidas até agora sobre a curva de Lorenz, eu posso falar sobre o índice de Gini. O que é o índice de Gini? O índice de Gini é você olhar essa área, o percentual dessa área em termos da área do triângulo. Então, o índice de Gini é um índice de desigualdade. Quanto maior o índice de Gini, maior é a desigualdade. Quanto menor o índice de Gini, menor a desigualdade. Se essa área estiver completando aqui o triângulo, significa que eu tenho a máxima desigualdade possível. Significa que toda a minha renda, ou toda a minha riqueza, ou todos os salários estão indo para a pessoa mais rica. Certo? Compensação, se essa área aqui é próxima de zero, eu estou próximo da perfeita igualdade. Se ela for exatamente igual a zero, se o índice de Gini for zero, significa que eu estou com uma perfeita igualdade. Então, o índice de Gini é uma espécie de, em termos matemáticos, é como se fosse a distância em termos da medida da integral, tá certo? A distância em média, a distância na medida L1, tá? Para quem gosta de matemática, é isso que está acontecendo. Tá? Então, visualmente é isso, quer dizer, o índice de Gini, você fala assim, tem 50, o meu índice de Gini é de 0,5 ou de 50%, significa que essa área que está aqui, tá certo? Acima entre a curva de Lorenz e a perfeita distribuição, a igualdade, ocupa 50% do triângulo. Tá? É 58% o índice de Gini, significa que é mais desigual. É 20% o índice de Gini, significa que é menos desigual. Tá certo? Beleza. Então, aqui é o início aqui do enredo, rapidamente. Eu coloquei aqui embaixo esse quadro aqui, mostrando a desigualdade na Escandinávia na década de 70. A Escandinávia, na década de 70, é uma das regiões mais igualitárias do mundo na história da humanidade, certo? E aí você pode olhar aqui uma espécie de resumo da curva de Lorenz. Então, por exemplo, aqui eu tenho na primeira coluna a distribuição dos salários, na segunda, o capital, que é a riqueza, e na terceira, a renda total, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. Os 10% mais ricos da Escandinávia tinham 20% dos salários. O 1% mais rico, 5% dos salários. Em compensação, os 50% mais pobres tinham 35% dos salários. Então, você perceba, o 1% mais rico tinha 5 vezes mais do que o seu percentual, e, em compensação, os de baixo tinham um pouco menos do que o seu percentual. Então, digamos, é uma desigualdade parecida com aquela que eu mostrei, que o pessoal considera ideal. Deixa eu voltar aqui. Essa seria uma desigualdade mais ou menos assim. Os mais ricos têm 6, 7 vezes mais do que os mais pobres, tá certo? Isso aqui seria a distribuição dos salários na Escandinávia, na década de 70, tá? Olha só como é que a riqueza, mesmo na Escandinávia, na década de 70, a riqueza é muito mais desigualmente distribuída.
Os 10% mais ricos têm 50% da riqueza. O 1% mais rico tem 20% da riqueza. E os 50% mais pobres só tem 10% da riqueza. Isso faz com que a desigualdade de riqueza, mesmo na Escandinávia, seja muito desigual. Olha o índice de Gini da desigualdade, 58%. Certo? Se você olhar a desigualdade de riqueza, a desigualdade de capital, ela pega a maior parte da área, 58% da área do triângulo. Então, é bem desigualmente distribuída. Compensação, salários é só 19%. É bem mais próximo da igualdade, tá certo? Tá? E a renda total? Se você olhar a renda total, ela é uma espécie de número intermediário, 25% está entre 20 e 50, 7% está entre 5 e 20, são espécies de números que são intermediários, tá certo? 45% está entre 45 e 40, 35% está entre 35 e 10 e assim por diante. Qual a relação entre essas três colunas? A relação é a seguinte: a terceira coluna, a coluna da renda total, ela é uma combinação das duas primeiras colunas. Está escrito aqui, ó, a curva de Lorenz da terceira coluna, ou seja, a curva de Lorenz da renda total, ela é uma combinação da curva de Lorenz do capital, que está aqui com a letra K, com a distribuição dos salários, W aqui para os salários, em inglês, tá certo? Wage. E capital, sei lá, do alemão, capital, sei lá. E o interessante é que a proporção é exatamente a distribuição. Lembra o nosso primeiro personagem? Nosso primeiro personagem era o alfa. O alfa é o percentual que vai para o capital. Então, você pega a distribuição do capital, multiplica pelo percentual que vai para o capital, e pega a distribuição do salário e multiplica pelo percentual da renda que vai para os salários, que é 1 menos alfa, e aí você obtém a da renda total. Isso é muito interessante porque isso aí tem a ver com a minha dissertação de mestrado, um resultado da minha dissertação de mestrado. Isso nunca tinha sido colocado na literatura. Não tem muita razão para isso acontecer, a não ser que é o pior cenário possível, o cenário de maior desigualdade. Significa que existe muita correlação entre a desigualdade de salários, ela está muito correlacionada com a desigualdade de riqueza. Tá certo? Isso mesmo em um lugar tipo Escandinávia. E é muito interessante, porque se você pegar, por exemplo, no caso da Escandinávia, o alfa era 20%, tá certo? Na década de 70. Se você olhar, foi um dos primeiros gráficos. Na década de aqui não tem a Escandinávia, mas a Escandinávia, o alfa estava próximo aqui de 20% na década de 70, tá? E aí, se você vem aqui e pega o capital, multiplica por 20%, pega o salário e multiplica por 80%, você obtém exatamente o número que está na última coluna aqui, na quarta coluna. Tá certo? Por exemplo, 80% de 20% dá 16%, mais 20% de 50% dá 10%, 16% mais 10% dá 26%, tá certo? Então, se você aplicar essa média entre essas duas colunas, você obtém essa coluna. Olha como é próximo, né? 25 está próximo de 26, 7 está próximo de 8, 18 é igual a 18, 45, 44, 30, 30, 26, 27. Então, é muito interessante, quer dizer, isso aqui explica por que a desigualdade de renda é muito menor do que a desigualdade de capital, porque a desigualdade de renda ela é influenciada pela desigualdade de salários, e a desigualdade de salários é muito menor do que a desigualdade de riqueza, desigualdade de capital. Agora, eu vou ter que explicar para vocês por que a desigualdade de capital é muito maior do que a desigualdade de salário, tá certo? Mas a desigualdade de renda já está explicada. Ela é uma combinação dessas duas aqui. E como o salário é muito menos desigualmente distribuído e como o 1 menos alfa é muito maior do que o alfa, em geral, a desigualdade de renda ela é menor, tá? Do que a desigualdade de riqueza. Tá? Engraçado que no Brasil sempre se fala muito de desigualdade de renda e não se fala de riqueza, porque no Brasil a gente não tem os dados da desigualdade de riqueza. A nossa desigualdade de riqueza deve ser tão brutalmente grande que os ricos preferem escondê-la, né? E aí a última relação aqui é a relação entre os índices de Gini. Se você olhar embaixo, a relação é a mesma, tá?
isso aí é decorrência direta da primeira. Se você tem como as coisas são obtidas por integração, você tem a de baixo, certo? E aí, eu quero responder por que a desigualdade de riqueza é tão grande, tá certo? E aí, eu não vou entrar nos detalhes do modelo, eu vou entrar mais na matemática, mas existe uma maneira de modelar, usando os pressupostos neoclássicos. A renda é uma função do capital, o Y é uma função do capital e do trabalho, tá certo? Sem ganhos de escala. Por exemplo, uma função Cobb-Douglas, tá certo? Mas pode ser um pouco mais geral que isso. Cada família, cada agente tenta maximizar seu lucro, mas existe heterogeneidade de riqueza, porque os agentes são suscetíveis a choques distintos de depreciação, de produtividade, choques distintos, por exemplo, na escolha do número de filhos, certo? Isso tudo faz com que o processo de acumulação de riqueza se torne um processo muito interessante, que é um processo desse tipo aqui que eu quero analisar com vocês, a matemática do processo desse tipo. A riqueza no tempo T mais 1, ela vai ser a riqueza no tempo T vezes o U de T. Esse U de T depende de uma série de parâmetros. Eu não vou entrar na economia disso aqui, mas a partir desse modelo neoclássico você chega nessa equação, mais um termo aqui que depende dos salários. Esse termo aqui depende de vários fatores, esse termo aqui depende também de vários fatores, mas principalmente dos salários, tá certo? E aí é fácil de ver o seguinte, que se você olhar para... Isso aqui são distribuições, tá? Eu vou explicar isso agora na segunda parte da minha palestra. Se você olhar para as médias, você tem uma dinâmica que é uma dinâmica muito simples, uma dinâmica que você pode fazer o gráfico direitinho e ver que tem um atrator. O K ele vai ser determinado por uma equação do primeiro grau desse tipo, tá certo? Isso aqui é a média, tá certo? Estou colocando aqui como se fosse... A média é sem o tempo aqui. Então, é só passar o KU para lá, isolar, colocar o K em evidência, você vai ver que o K vai ser simplesmente V dividido por 1 menos U, certo? Mas o que é interessante é como é que ficam as distribuições, certo? Como é que ficam as distribuições? E aí é muito interessante, porque a gente consegue uns resultados muito bacanas. Quando eu olho para as distribuições, essa dinâmica ela é muito mais complicada e ela vai gerar uma distribuição desse tipo aqui, ao final. Isso aqui é a distribuição da renda, não é da riqueza, tá? Mas a da renda, ela é um pouco parecido, principalmente na ponta superior, por conta daquilo que a gente viu antes. Dos Estados Unidos em 2018. Isso aqui é a distribuição da renda nos Estados Unidos, tá? A renda dos Estados Unidos é distribuída dessa forma. Dá para explicar a partir disso aí? Dá para explicar a partir desse processo estocástico aí, certo? Ele parece ser um processo muito simples, muito ingênuo, mas ele revela coisas muito interessantes. Então, nos Estados Unidos, aqui o índice de Gini era em torno de 41% o índice de Gini da riqueza nos Estados Unidos, certo? Que é bem mais desigual do que era os Estados Unidos em 2018, é muito mais desigual do que a Escandinávia na década de 70, certo? O índice de Gini da renda era 26%. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Uma das coisas interessantes é que, independente da distribuição inicial, sempre vai para uma distribuição desse tipo, tá certo? Tem a ver com esses parâmetros aqui, independe de como você começa. Você pode colocar todo mundo no início com a mesma riqueza, deixa funcionar o capitalismo, deixa funcionar, tá certo? Ou seja, deixa esse processo estocástico andar e você vai para uma distribuição desigual desse tipo, tá certo? Agora, obviamente, ela pode ser mais igual, menos igual, depende de uma série de fatores. Uma das características mais interessantes é que no topo da distribuição, deixa eu escrever aqui. Se você olhar o topo da distribuição, o topo é de Pareto. O que significa isso? Significa que a distribuição, num gráfico log-log, ela é linear. Por quê? Porque ela é uma potência, certo? E tem um expoente que é chamado de expoente de Pareto.
Então, você pode olhar aqui, os 10% mais ricos, segue basicamente uma regressão aqui linear, se você olhar o gráfico log-log, tá? Se eu não me engano, isso aqui, eu não sei se isso aqui é os 10% mais ricos, acho que não, acho que é o 1% mais rico, tá? Se você olhar para o resto da distribuição, ela não é, e olhar o gráfico log-log, você vai ver que não é linear log-log, tá certo? Ou seja, não é uma potência, tá? Então, essa parte aqui não é uma potência, mas a cauda aqui, a cauda superior da riqueza, ela funciona como uma potência, tá? Com expoente negativo. Isso tudo sai disso aqui, eu quero explicar para vocês. Só para terminar essa parte, olha que interessante, a tributação progressiva faz diferença? Muita diferença. Isso aqui é a Suécia, que é um país nórdico, a evolução, a Suécia é um país extremamente desigual, olha como é que cai a desigualdade. Aqui na década de 70 chega aquele 58%, tá certo? Dos 10% mais ricos, e aqui do 1% mais rico, tá certo? Recentemente subiu um pouquinho, mas é muito menos desigual do que era antes de existir tributação progressiva, certo? Então, um país desenvolvido geralmente tem tributação progressiva. E os sindicatos? Fazem muita diferença. Olha, isso aqui, ó, em azul, isso aqui nos Estados Unidos, é o percentual, em azul é o percentual dos trabalhadores que estão sindicalizados. Então, começa aqui o gráfico em 1917, tinha em torno de 11%, subiu um pouquinho, desceu. Depois da Segunda Guerra, até aqui mais ou menos a década de 70, estava em torno de um patamar de 30%, e depois cai para 11% novamente. Olha o que acontece com a riqueza dos 10% mais ricos. Quando aumenta a sindicalização, cai a riqueza dos mais ricos, desculpa, aqui é a renda. Cai a renda dos mais ricos, ou seja, uma parte da renda dos mais ricos vai para a classe média, vai para o pessoal do meio, e depois, quando os sindicatos diminuem, volta a subir. É muito interessante como tem um espelho aí. Então, sindicatos fazem muita diferença, dá para você entender muito do que acontece sobre desigualdade, olhando para a evolução dos sindicalizados, tá certo? E aí é interessante, você pode perguntar assim, mas e a globalização? Não é desculpa, porque tem países, por exemplo, como o Canadá, que não diminuíram, aqui não aparece o Canadá, mas o Canadá permanece com muito mais sindicalização do que os Estados Unidos. Se você olhar o gráfico dos Estados Unidos, esse aqui, ó, na década de 60 era 30% e caiu aqui para perto de 11%. Tem países que até subiram, países nórdicos, né? E tem países que ficaram mais ou menos, por exemplo, se você olhar aqui, a Inglaterra saiu do patamar de 40%, caiu, subiu para 50% no início dos anos 80, caiu, mas caiu para 30%, que é muito mais do que tem nos Estados Unidos. Então, a desigualdade vai ser, da renda vai ser menor na Inglaterra do que nos Estados Unidos, por conta disso, certo? Bom, então com isso eu termino essa parte do compartilhamento da minha tela, e aí eu estou aberto para perguntas, antes de passar para a segunda parte, já que o pessoal foi tão quietinho, não me perguntou nada. Vocês estão vendo agora meu papel aqui, gente? Sim. Estão vendo a minha mão, né? E aí, pessoal, perguntas? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Ficou claro? Quer que eu volte para a apresentação? Muito ótimo. Gostou, Lucas? Ficou claro? Muito legal os dados. Beleza, agora vamos para a matemática, beleza? Se ninguém tiver... Espero que vocês consigam enxergar direito aqui o meu... Estou tentando posicionar minha câmera bem aqui. Hoje eu fui dar aula na graduação e tive uma dificuldade para posicionar aqui a minha câmera. Tá dando para ver aí direitinho o meu... O que está de lápis está um pouco apagado aqui. Não, eu vou passar a caneta. Mas assim, dá para ver o papel todo, né? Dá. E o gráfico de caneta embaixo está bem claro. Então, essa dinâmica que eu estava explicando é chamada de processo. É chamado de processo de Kesten.
porque tem uns resultados da década de 70 associados com esse cara, o Kesten, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, dando um destaque aqui para o título. O que é o processo de Kesten? Aquele processo muito que aparece KT mais 1 igual a UT, que multiplica KT, mais um VT, certo? Bom, se fossem números reais, é tudo muito simples, mas, na verdade, são distribuições, certo? O que significa são distribuições? Significa o seguinte, é isso que eu vou tentar explicar na aula agora, na segunda parte da palestra. O KT, o UT e o VT são variáveis aleatórias. Vou explicar isso com calma. Então, eles dependem de um W, na verdade, um ômega, tá certo? Eu vou supor que o VT também dependeria de um ômega, mas para simplificar, eu vou supor que o VT é uma constante, tá? Então, é uma distribuição constante. Tá dando para enxergar assim, gente? Eu escrevendo por cima do lápis, ou eu tenho que passar a borracha? Não, tá ótimo. Aqui tá ótimo. Dá para ver, né? Beleza. Então, em primeiro lugar, quem que é esse ômega? Ou seja, eu quero saber o que é esse espaço amostral, tá? Porque se é uma variável aleatória, tem a ver com alguma probabilidade, e aí eu tenho que descrever o espaço amostral. Eu vou tentar descrever para vocês rapidamente o espaço amostral. Beleza? Bom, ômega, gente. Ômega vai ser uma sucessão de ômegazinhos. Vai ter o ômega 1 no tempo 1, ômega 2 no tempo 2, ômega 3 no tempo 3 e assim por diante. Tá? Então, uma sequência que está onde? Eu pego esses ômegazinhos num conjunto finito, que eu estou chamando de F. Então, é uma espécie de ênopla, só que não é uma ênopla, né? É uma infinítupla, tá? Então, eu estou aqui. Então, cada uma das entradas, cada uma dos ômegazinhos, ômega 1, ômega 2, pertence a um conjunto finito. Esse conjunto finito é onde eu tenho os sorteios, tá certo? Então, eu tenho, sei lá, um número finito de estados possíveis, cada estado está associado com uma probabilidade, isso vai aparecer daqui a pouco, beleza? Quais os possíveis estados? Os que você quiser, desde que, nesse caso aqui, eu quero descrever com um número finito, tá? Depois a gente pode falar de coisas mais gerais. Pode ser só 2 estados? Pode ser 2 estados. Pode ser 10 estados? Pode. Tá certo? Eu, por simplicidade, vou supor que tem 2 estados. Um estado que eu vou chamar de 0, o outro estado que eu vou chamar de 1. Tá? Poderia ser com 10, de 0 até 9? Poderia. Tudo bem? Beleza? E aí, o interessante é que eu posso, a partir disso, escrever esse ômega, usando que tem esse 0 e esse 1, representando por um número real entre 0 e 1. Tá? E se fosse com 10 estados possíveis, não tem problema. A diferença aqui é que, em vez de ser a representação binária, que usa zeros e 1, seria a representação decimal, que usa 0, 1, 2, 3 até 9. Certo? Mas se eu quisesse 16 estados, aí você usa a base hexadecimal, base 16. Você pode usar qualquer base para fazer esse truque. Qual é o truque? Eu vou chamar o W1 a primeira casa decimal, só que não é decimal aqui, é binária, a primeira casa binária. O W2 é a segunda casa binária, e com isso eu consigo associar quem? Eu consigo associar um número, esse número, como é 0, alguma coisa, ele está entre 0 e 1, certo? É um número entre 0 e 1, beleza? Como é que eu faço para fazer isso? Se fosse na base decimal, era a primeira casa decimal eu divido por 10, a segunda eu somo, mas dividindo por 100, a terceira eu divido por 1000, né? Vai mudando as casas. Como é binário aqui, a primeira eu divido por 2, a segunda eu divido por 4, a terceira eu divido por 2 elevado ao cubo, que é 8, e assim por diante, beleza? E aqui embaixo, eu estou representando alguns conjuntos. Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira linha, está aparecendo em azul o conjunto de todos os números que o W1, a primeira coordenada aqui, é igual a 1. E em vermelho está aparecendo
o conjunto de todos os números que a primeira coordenada é 0. Beleza? Tá? Aqui embaixo, está aparecendo um conjunto azul, que tem 2 pedacinhos, e um conjunto vermelho. O conjunto azul é o conjunto em que a segunda coordenada, tá? Tem valor 1, e o outro vermelho é o que a segunda coordenada tem valor 0. Então, no primeiro eu estou fixando a primeira coordenada, no segundo aqui eu fixo a segunda coordenada. E aqui embaixo eu estou fixando a terceira, aí aparecem mais pedacinhos, tá certo? E assim por diante, tá? Você vai vendo que vai dividindo por 2, vai dobrando o número de pedaços e vai dividindo por 2 o tamanho de cada pedacinho, certo? Bem, então isso é interessante. No instante 1 eu sorteio, é 0 ou é 1? Depois, no instante 2 eu sorteio, é 0 ou é 1? No instante 3 eu sorteio, é 0 ou é 1? E cada número real me conta, cada número real entre 0 e 1, tá? Eu olho para a representação dele e me conta a história. Existe uma certa ambiguidade, porque a gente sabe que quando tem 99999, é a mesma coisa que ter 0000, vai 1, não é isso? Mas a gente pode, por exemplo, não considerar os ômegas que ficam sempre 1 em algum momento, tá? Aí alguém fala assim, poxa, professor, mas você está jogando fora muita coisa. Não estou. Isso tem probabilidade 0. Dá para mostrar que isso tem probabilidade 0. E aí eu estabeleço uma objeção. De qualquer forma, ao invés de olhar para isso aqui, ó, isso aqui é uma sequência de sorteios, tá certo? Eu faço o primeiro sorteio, depois eu faço o segundo sorteio. Então, são as infinitas possibilidades de fazer infinitos sorteios, tá? Ao invés de olhar esse cara que é muito complicado, eu vou olhar para números reais entre 0 e 1, e eles estão numa certa objeção, tá? Beleza. Isso é a parte do espaço amostral. E a parte da medida de probabilidade? A medida de probabilidade aqui é muito simples. Medida de probabilidade. Se você pegar um evento é um subconjunto. Eu vou olhar esse evento dentro do 0,1, como um subconjunto aqui do 0,1. Tá? Eu vou pegar ele aqui de uma maneira simples, ele pode ser mais complicado, mas vamos supor que esse conjunto seja uma união de intervalos. Uma união de intervalozinho, como são alguns conjuntos aqui. Beleza? Então, como é que vai ser a probabilidade desse evento? Tá certo? Então, qual é, por exemplo, a probabilidade da segunda coordenada ser igual a 1, do W2 ser igual a 1, de eu ter tirado o 1 no segundo sorteio? É basicamente o seguinte, eu somo o comprimento dos intervalos. Soma dos comprimentos dos intervalos. Mas o que isso tem a ver com sorteio? Olha só. Vamos ver nesses caras aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, esse aqui, W2 igual a 1, esse intervalo tem comprimento 1/4, esse intervalo tem comprimento 1/4 mais 1/4 dá meio. Esse aqui também tem comprimento meio, então ele vai ter meio. Esse aqui tem 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8, 4 vezes 1/8, que dá meio. Todos esses conjuntos aqui, eles têm probabilidade meio, certo? Então, dá para mostrar definindo a probabilidade dessa forma mais visual, mais geométrica, dá exatamente o que eu quero. São eventos, tirar 0 ou tirar 1 em cada coordenada são eventos equiprováveis. Tá? Então, por exemplo, no tempo t, tirar 0, a probabilidade de tirar 0 é a mesma probabilidade no tempo t de tirar 1, que é igual a meio. Bem, dá para você mostrar isso. Mais interessante ainda, dá para você provar sem muita dificuldade. Dá para você provar
sem muita dificuldade que a probabilidade de tirar 1 na primeira, no primeiro sorteio, 1 no segundo sorteio e 1 no terceiro sorteio, tá? Então, a probabilidade da interseção, ó, tirar 1, eu estaria aqui. W1 igual a 1, eu estaria aqui. W2 igual a 1, eu tenho que estar aqui, aqui ou aqui, mas a interseção seria aqui, tá certo? A interseção desses três vai dar exatamente isso aqui, ó, que tem comprimento 1/8. 1/8. E aí você pode olhar que é o produto das probabilidades, a probabilidade da interseção. A probabilidade da interseção ser o produto das probabilidades é o que a gente chama dos eventos serem independentes. Então, sortear 1 no tempo 1 é independente de sortear 1 no tempo 2, ou sortear 0. Os sorteios são independentes, tá certo? Então, isso é muito interessante. Segunda coisa, agora sim, eu posso falar das variáveis aleatórias. O que é esse U de t, por exemplo? Eu vou definir o U de t da seguinte forma, e é legal porque dá para visualizar o que está acontecendo. Variáveis aleatórias. Então, o U de t é uma função, variável aleatória é uma função que sai do espaço amostral, associar a cada ômega, a cada sequência de sorteios, vai me associar um número real. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu quero que esse U de t, ele só dependa do sorteio no tempo t. Então, eu vou pegar uma função U qualquer e vou colocar como função apenas da coordenada t, tá certo? Então, vai ser assim que a gente vai definir a variável aleatória UT. O t de ômega é U de ômega t. E quem que é U? U é uma função que quando dá 0, ela vale A, e quando dá 1, ela vale B. Tá? Podia ser qualquer número, quaisquer números reais. Quando sorteia e dá 0, ela vale A. Quando sorteia e dá 1, ela vale B. Certo? Então, aqui eu escrevi. Quem é o 1? O 1 é assim, ó. A coordenada 1, ela é 0 para esses números aqui e 1 para esses números aqui. Então, o 1 vai valer A aqui e vai valer B aqui. Já a coordenada 2 é 0 aqui e 0 aqui, nesse pedaço. Então, ela vai valer A nesse pedaço, A nesse pedaço. Ela é 1 nesse e 1 nesse. Então, ela vai valer B aqui e vai valer B aqui. E assim por diante. Tá? Se você quiser, faz o seguinte exercício. Pensa quem seria o 3. O 3 subiria e desceria aqui, de acordo com essa figura. E aí é interessante porque, como os eventos em cada coordenada são independentes, essas variáveis aleatórias que são definidas em cada coordenada, olhando só o que acontece em cada coordenada, melhor dizendo, elas também são variáveis aleatórias independentes, tá? Não vou poder entrar aqui na definição, mas são variáveis aleatórias independentes. E são identicamente distribuídas, tá? Porque eu estou usando a mesma função U, que vale A quando dá 0 e vale B quando dá 1. Tudo bem? Agora, aqui, nesse modelo que eu estou fazendo, é equiprovável. E se eu quisesse... eu falei para vocês, olha, eu poderia usar, ao invés de 2 estados, poderia ter N estados quaisquer. Poderia ter 10 estados, por exemplo. Aí, a probabilidade seria 1 sobre 10, mas continuaria sendo equiprovável. Daria para ter probabilidades diferentes? Aqui poderia ser uma probabilidade P para esse primeiro e uma probabilidade 1 menos P para o segundo. Dá, só que é mais complicado. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. E aí, para fechar, eu quero, então, voltar para cá. A gente já sabe o que são... A U de t é uma função aqui do 0, 1, tá certo? Porque eu estou associando... Cada ômega é um número aqui embaixo. Cada história dessa é um número real entre 0 e 1. E, portanto, o K de t também... o K de t de ômega, como é definido em função da ômega de t, por recursão, tá certo? Aqui tem um processo de recursão. Também vai ter um gráfico aqui. A gente quer descobrir qual é esse gráfico.
Depende de como eu começo. A gente vai ver que não depende de como eu começo. Por exemplo, vamos supor que o K1 seja a distribuição igualitária, tá? Então, o K1 o K1 seria uma constante, seria uma reta aqui constante. Quando eu for evoluindo e for fazendo essa conta, então, olha o que eu estou fazendo. Eu pego sempre o anterior, multiplico por uma função dessas, tá certo? E somo mais uma constante. Multiplico, somo uma constante. Vai mudando a função, porque o 1 é essa, o 2 é a próxima, são variáveis aleatórias independentes, certo? Será que dá para entender o que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, indução finita. Eu não vou fazer isso, mas se você quiser, você pode fazer a seguinte indução finita. Você pode mostrar que para todo tempo t, kt é dado da seguinte forma. Pessoal, para ficar mais econômico, eu não vou denotar esse ômega aqui, que é a variável independente, tá? Eu vou suprimir na anotação, ok? E aí aparece, então, esse produtório aqui. Então, aparece o KT vai aparecer o 1 vezes o 2 vezes o 3 até o T-1 vezes o K1. Isso, como é que eu obtenho? Eu obtenho, primeiro, o K2 do K1, depois o K3 eu obtenho do K2, o K3, mas aí eu substituo um dentro do outro, aí eu obtenho o K3 do K1 e eu vou fazendo isso recursivamente. Você vai chegar nessa fórmula aqui, facilmente, tá? Então fica também como exercício. O V, como é constante, eu posso tirar aqui do somatório, e aí eu obtenho essa fórmula aqui, tá bom? Essa fórmula é só usar a recursão, tá? E aqui é interessante, esse pedaço do lado de cá, essa primeira parcela aqui, ó, ela tende para zero. Por que ela tende para zero? Porque eu posso usar, tomar a esperança disso aqui, beleza? Olhar as médias. Como são variáveis aleatórias independentes, a esperança do produto é o produto das esperanças, então aparece aqui a média de U elevado a t-1, porque tem t-1 fatores todos com a mesma média, e vezes K1t, beleza? O K1 é uma constante, é igual a ele mesmo. E aí você vê que se eu pegar a média de U aqui, que vai ser A mais B sobre 2, tá certo? Porque o A tem probabilidade meio de aparecer, o B tem probabilidade meio, então dá A mais B sobre 2. Se A mais B sobre 2 é menor do que 1, ou seja, o barra é menor do que 1, esse número aqui tende para zero, tá? E aqui eu estou olhando exatamente a convergência em média, que é uma convergência que eu mencionei lá na hora que eu falei do índice de Gini, né? A questão é, para onde que vai esse pedaço? Eu quero saber para onde vai o KT. A gente já viu que não depende da distribuição inicial. Se eu colocasse outra distribuição aqui, tenderia para zero da mesma forma. Beleza? Tenderia para zero da mesma forma. Basta eu pegar uma distribuição que seja independente dessas aqui, essa conta vai valer. Aliás, acho que nem precisa disso. Ela tem uma desigualdade aí, essa desigualdade vai valer, vai para zero. Tá? E aí, eu quero saber para onde que vai esse termo aqui. E eu quero visualizar o que está acontecendo. Para visualizar o que está acontecendo, eu quero fazer umas mudanças aqui, então eu vou passar rápido por esse pedaço. Eu vou renumerar. Então, esses caras aqui, eles dependem... Opa, tem o R aqui que eu não... Esses caras aqui dependem de o 1 até o T-1, mas esse vetor aqui, ele tem a mesma distribuição desse vetor aqui, de variáveis aleatórias. Eu simplesmente estou trocando a ordem, ao invés de começar do 1 e terminar em T-1, está começando do T-1 e terminando em 1. Essas distribuições são as mesmas, então essa variável aleatória aqui tem a mesma distribuição que trocando a ordem. Vou trocar o R por U de T menos R. Então vai aparecer isso aqui.
Tá? Então, aqui eu só estou copiando esse cara aqui, eu não vou passar a caneta, não. Eu só estou trocando essas ordens. Por quê? Porque agora eu posso fazer uma mudança de índice. Fazendo uma mudança de índice, tá? Eu consigo ficar com uma expressão um pouco mais bonita e é mais fácil de analisar essa expressão. Então, essa variável aleatória não é igual a essa, mas tem a mesma distribuição. Tá? E aí existe um resultado que diz o seguinte: se converge em média, converge em probabilidade, e se converge em probabilidade, converge em distribuição. Então, basta saber para onde vai a distribuição desse cara, que eu sei qual é a distribuição desse cara, para onde está indo o meu KT, beleza? E aqui, esse cara aqui é uma sequência de Cauchy, ele converge. É fácil ver o que está acontecendo, porque essas somas aqui, ó, essas parcelas são todas positivas, porque as minhas variáveis aleatórias são todas maiores ou iguais a zero. Então, eu tenho uma convergência, na verdade, monótona, claramente converge. E eu quero entender para onde está indo, eu quero fazer o gráfico disso. Para fazer o gráfico disso, eu tenho que perceber que o que está aparecendo aqui. Quando o S é igual a 1, esse produtório está indo de 1 até 0. Significa que esse número é 1. Então, a primeira parcela é 1, com probabilidade pegando todo mundo, é constante igual a 1. A segunda é o 1. O 1, a gente já tinha visto que ela tem um patamar e tem outro patamar. E eu vou colocar esse patamar Azinho aqui como 0. Por que eu vou colocar esse patamarzinho como 0? Para ficar mais fácil a conta, senão fica muito complicado. Tá certo? Então, eu vou estar supondo agora que o Azinho é 0. Qual é a próxima parcela? Então, a primeira parcela é 1, a segunda parcela é 1, a terceira parcela é 1 vezes o 2, tá certo? Quando eu fizer a conta aqui, o 1 vezes o 2, gente, tá? Eu vou ver o seguinte, vai zerar aonde era 0, 1, continua 0. No outro pedaço vai ser B vezes B, B ao quadrado. Então, nesse pedacinho, então vai zerar nesse pedaço, porque vai zerar aqui, vai zerar. Uma das delas é 0. E aonde as duas não são 0, vale B. Então, vai dar B ao quadrado. Qual vai ser a próxima parcela? A próxima parcela vai ser 1 vezes o 2 vezes o 3, só que vai dar definida só aqui em 1/8. Então, vai aparecer isso aqui, ó. Eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte. Vai valer 1 quando eu pegar... Agora eu quero obter a função de distribuição. Como é que eu faço para obter a função de distribuição? Eu tenho que pegar, dado um valor, se eu pegar um valor aqui menor do que 0, menor do que 1, vai dar a probabilidade a 0, porque esses caras aqui são todos maiores do que 1, porque tem um primeiro patamar aqui. Eu vou ter que somar esses caras todos, né? Abaixo de 1 não tem nada, probabilidade 0. Entre 1 e 1 mais B, vale o quê? Vale meio. Aliás, mentira. Eu acho que isso aqui não está... Acho que o que eu escrevi aqui está um pouquinho errado. Eu acho que, na verdade, eu estou dizendo que dá meio entre... assim que dá 1 mais B, deveria estar meio. Aqui está um pouquinho errado, gente. Está deslocado. Na verdade, no 1 vai dar probabilidade de 1. No 1 mais B, quando eu somar esse, pega só o quê? 1 mais B. Não, me desculpa, eu estou falando besteira. Peraí. Não. Tá. Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu vou somar todo mundo. O gráfico vai dar um gráfico que vai beirando uma exponencial, porque eu tenho que pegar esse, somar com esse eu somo com esse, o menorzinho, vou somando, tá certo? Então, vai dar um gráfico assim, ó, tá? Quando eu olhar o que está exatamente acima de 1, acima de 1 mais B,
eu pego, em termos de probabilidade, eu só pego todo, eu tenho que olhar a imagem inversa, né? Eu pego aqui todo mundo que está abaixo de um patamar e vejo quais são os valores que estão acima disso, tá certo? Então, acima de 1 é só a partir daqui do meio, tá certo? Então, realmente, só esse pedaço aqui, 1 menos meio, que fica acima de 1. Qual é o percentual que está acima de 1 mais B? O percentual que está acima de 1 mais B é só esse percentual aqui, ó, que está entre 1 e 1 menos 1 quarto, tá certo? Fica aqui, 1 menos 1 quarto. Desculpa, que está entre 1 e 3 quartos, tá? 1 menos 1 quarto. E assim por diante, tá? Qual seria o próximo? O próximo seria 1 menos 1 quarto estaria associado a 1 mais B, 1 mais B mais B ao quadrado, tá? E aí eu consigo, eu sei que essa parte aqui ficou um pouco, eu devia ter treinado melhor como explicar, mas eu acho que vocês estão entendendo. Eu tenho que, para olhar a distribuição acumulada, eu olho todo mundo que é menor do que a probabilidade associada à variável aleatória ser menor ou igual a um valor. Se você olhar com cuidado, você vai ver que vai aparecer isso aqui. Tá? Então, acima de 1 mais B ao quadrado até B menos 1 está associado com a probabilidade? A probabilidade 1 menos 2 vai estar acumulado, todo mundo vai estar abaixo, menos esse pedacinho. Esse pedacinho vai estar para cima. É isso que eu estou explicando errado, tá certo? O que sobra é exatamente 1 sobre 2 elevado a n, então o que está abaixo é exatamente daqui até aqui, que é 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Isso aqui vai ser a distribuição acumulada. Ou seja, a distribuição, o Fzão desse número aqui, que eu vou chamar de x, x, na verdade, é K, eu estou olhando, esse cara aqui, então é K sobre V, tá? Eu estava querendo ver a distribuição de K, mas, na verdade, eu vou fazer só desse pedaço aqui, então, na verdade, eu estou olhando para K sobre V, tá? Se K sobre V for igual a 1, se K sobre V for igual a 1 mais B, tal, mais B elevado a n menos 1, a gente sabe que isso vai dar esse valor. Corresponde a que probabilidade? Corresponde a essa probabilidade aqui, ó. Então, existe uma probabilidade 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, da minha variável aleatória K sobre V ser menor ou igual a B elevado a n menos 1 sobre B menos 1, que é a soma dessa PG aqui, beleza? Que é a soma dessa PG. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Essa parte aqui da distribuição, eu acho que ficou um pouco confusa, mas eu acho que agora vocês entenderam, né? Eu tenho que olhar a imagem inversa de um valor x até menos infinito e ver quem que aparece, tá certo? Então, aqui, ó, abaixo de 1 não tem ninguém, entre 1 e B, não, entre 1 e 1 mais B vai dar, quem que está abaixo disso? Vai dar só até aqui, ou seja, vai dar 1 menos meio, entre 1 mais B e 1 mais B ao quadrado, dá isso aqui 1 quarto e assim por diante, certo? É só você olhar com calma que você vai ver que é isso. Só que eu consegui achar a minha função de distribuição, porque eu estava querendo saber qual era a distribuição dessa variável aleatória, porque eu sei que em distribuição ela vai dar a distribuição limite de K sobre V. Mas eu estou escrevendo isso em termos de N, e esse cara também está em termos de N. Então, eu vou querer escrever o lado direito aqui em termos de X. Para isso, eu igualo esse cara aqui a X e isolo aqui o N. Dá para fazer isso facilmente. E aí eu encontro que N vai ser log de B menos 1 vezes X mais 1 sobre log de B, tá? É só igualar aqui, passa o B menos 1 para lá multiplicando, passa o menos 1 para lá somando, toma o logaritmo e isolo N. Beleza? E aí eu posso colocar aqui no lugar desse N esse cara aqui. E aí eu obtive
que é a minha f de x, então, ela vai ter essa expressão aqui. Então, eu estou colocando no lugar do n aqui, fica log de 2, log de 2 é 2, tá certo? E aí, no lugar do n, eu estou colocando esse cara aqui. Fica log de b menos 1 vezes x mais 1 sobre log de b. Então, eu escrevi primeiro o 2 como sendo log de 2, tá? E aí, eu tive isso. Mas aí é interessante, porque do logaritmo, tá certo? Tem posso colocar um parênteses aqui, ó. Tá? E aí, do logaritmo, cancela e dá o que está embaixo. Então, fica assim, ó. Somatório é 1 menos, desculpa, somatório não, igual a 1 menos 1 sobre b menos 1 vezes x mais 1 elevado a log de 2 sobre log de b. E esse cara aqui, log de 2 sobre log de b, que é o expoente P de Pareto. Lembra que eu falei que a cauda superior, ela ficava uma potência, fica exatamente uma potência. Tá? Aqui não é que fica exatamente uma potência, mas se aproxima assintoticamente de uma potência, porque esse 1 aqui vai desaparecer e vira uma potência de x, tá certo? E é muito interessante, porque essa potência de x, ela é determinada da seguinte forma. Se eu pegar qualquer variável aleatória aqui, tá certo? Elevar ao expoente de Pareto, qualquer uma dessas variáveis aleatórias independentes aqui, o de t, tá certo? Se eu elevo essa variável aleatória pelo expoente de Pareto e olho a média disso, então, olha a variável aleatória não de u, mas de u elevado ao expoente de Pareto, é fácil fazer a conta disso aqui, porque vai dar, ela é 0 com probabilidade meio, e ela vale b elevado a isso aqui com probabilidade meio. Então, esse é o resultado dessa média. A esperança dessa variável aleatória. Tá? É fácil de calcular, dá exatamente isso aqui. E aí, pessoal, é muito legal, porque o resultado dá quanto? O resultado dá 1. Tá? E essa equaçãozinha, u elevado a p em média, dando igual a 1, caracteriza o expoente de Pareto quando... Porque aqui eu estava com uma distribuição muito particular. Tem um resultado geral, que é o resultado do próprio Kesten, esse é o resultado do Kesten, que prova que quando eu tenho um processo desse tipo, quando eu tenho um processo estocástico desse tipo aqui, tá certo? A distribuição limite, ela vai ter cauda de Pareto, e o expoente de Pareto da cauda de Pareto é determinado por essa equação aqui. Esse é o resultado do Kesten. E a gente verificou isso visualmente aqui, com essas contas, nesse caso bem específico, que é um caso em que dá para fazer a apresentação. E com isso eu termino a minha apresentação. Espero que tenha valido de algo. Eu falei que no final ia ter um pouco mais de matemática, né? Estou aí aberto a perguntas, quem quiser perguntar. Valeu, Mauro. Obrigado. Tá, e aí só para fechar, isso mostra por que a desigualdade de riqueza é sempre tão elevada. Porque expoente de Pareto, quando eu tenho uma distribuição de Pareto, significa que a cauda, os mais ricos, têm um percentual grande da riqueza. Se a queda fosse uma queda exponencial, aí não, tá certo? Mas a queda ela é uma queda mais lenta, por isso tem muita riqueza concentrada nos mais ricos. E isso sai de uma questão matemática. Um modelo simples, que é um modelo tipo solo, só que com riqueza heterogênea, leva inexoravelmente para isso. Era só para fechar com a primeira parte, né?
Então, essa análise aqui, que é obviamente se você olhar para esse sistema dinâmico com números reais, é um sistema dinâmico muito sem graça. Mas quando você olha ele do ponto de vista estocástico, de distribuição, é muito mais interessante, né? Vai aparecendo umas coisas. Se ao invés do A igual a zero, eu tivesse colocado um A aqui diferente de zero, aí é muito difícil de determinar qual vai ser o gráfico dessa variável aleatória. A gente só conseguiu ver o gráfico dessa variável aleatória porque quando é zero, você mata os anteriores, né? Era isso. Nossa. Só alguma pergunta? Se você pergunta não, se quiser fazer outra observação, crítica, pode ser crítica também. Eu ia perguntar alguma coisa do negócio de Pareto, mas enfim, não. Mauro, e esse modelo como é que você acha que tem que pensar esse modelo para que ele não seja tipo uma naturalização desse fenômeno dessa disparidade entre capital e renda? Eu não sei se eu consegui entender a pergunta, não, Lucas. Não, porque assim, esse modelo poderia ser usado por alguém para dizer que então essa disparidade entre capital e renda é uma coisa natural. Não, ela é natural dentro do capitalismo, né? Isso. Então, quais são as medidas? Você falou aí lá no começo de imposto progressivo, né? Não, então, o imposto progressivo, ele altera o valor dessa variável aleatória U de T. Então, ele altera o valor desse Bzinho. Quando altera o valor desse B, tá certo? Ele altera... Na verdade, assim, essa aqui é uma distribuição muito simples, né? Você pode ter uma distribuição mais próxima da realidade. Você vai e mede o que está acontecendo. Mas imposto progressivo altera o valor do P, o valor do expoente de Pareto. Quanto mais próximo, quanto maior o expoente de Pareto, mais desigualdade. Quanto menor o expoente de Pareto, menos desigualdade. Entendeu? Uhum. Quer dizer, eu não sei se eu estou falando o contrário, mas enfim, você consegue controlar e a tributação progressiva interfere no expoente de Pareto. Mas não tem como, mesmo lá na Dinamarca ou na Suécia, na década de 70, não tem como deixar de ter desigualdade de riqueza. Entende? Porque tem a ver com uma característica intrínseca do funcionamento do sistema. Ou seja, a longo prazo vai haver desigualdade, ela vai crescer. Não, a desigualdade tende para uma desigualdade, a distribuição tende para uma distribuição com uma certa desigualdade, entendeu? E é determinada por características do seu processo estocástico. Você pode interferir, ou você muda o capitalismo para uma outra coisa, ou você pode interferir no funcionamento dessas variáveis aleatórias. Você pode modificar, por exemplo, a U, tá certo? Se você modificar a U, você modifica o P. E modificando o P, você está modificando a desigualdade da distribuição limite, da distribuição final, entendeu, Daniel? Entendi, beleza. É porque é como se fosse assim, você tem um atrator. Mesmo que você chegue e fale assim, não, galera, vamos dividir agora a riqueza igual entre todos. Você pode fazer isso. Mas, tipo, 10 anos depois, ou, sei lá, não sei qual é o prazo, 20 anos depois, vai estar numa desigualdade diferente, entendeu? Que é essa desigualdade limite, isso é inexorável, entendeu? Agora, se você tem tributação progressiva, você interfere no P, e aí você pode ter uma sociedade menos igual ou mais igual. Isso você pode, dependendo do tipo de política, certo? De política tributária, enfim. Tem, né? Estados Unidos, por exemplo, também a tributação é mais progressiva. O Brasil tem uma tributação muito pouco progressiva. Né? Não sei se ficou claro, Lucas. Sim, ficou. Ficou. Eu gostei muito também da explicação do índice de Gini. Ah, legal. Esse é um jeito matemático de dizer também, né, que o capitalismo é ruim, aquela coisa. Não, o interessante
O capitalismo ele tem vantagens e desvantagens. Ele tem a vantagem de ser muito dinâmico, né? Mas ele tem essa questão da desigualdade que é intrínseca. Isso aí, em qualquer sociedade capitalista, vai ter esse tipo de desigualdade, né? Agora, você poderia, por exemplo, é o que eu sonharia no futuro distante, né? Você poderia ter uma sociedade que tem mercado, que tem empreendedores, tá certo? Mas a riqueza ela é distribuída de uma outra forma. Não existem donos de empresas. O empresário ele é só tipo um CEO, um executivo, entendeu? Ele é só um executivo que nem tem hoje em dia, por exemplo, o cara que administra, sei lá, a Microsoft hoje não é o Bill Gates, é algum CEO, entendeu? Então, ele é um empregado. Então, você vai ter o empresário não seria mais dono, ele seria só um empregado que recebe, ele toma decisões, como um CEO toma decisões, ele recebe pelo desempenho, como um CEO recebe pelo desempenho, certo? Mas a propriedade poderia ser pública, né? Aí você já não está mais dentro dessa linha aqui, porque essa linha que está aparecendo aqui envolve o quê? Propriedade privada dos meios de produção, tá certo? E uso de mão de obra através de salários, né? Todo mundo seria trabalhador, todo mundo receberia salário, você vai ter propriedade privada? Vai, mas você não vai ser dono de empresa, não teria donos de empresa, entendeu? A pessoa pode ser rica porque ela guarda no banco, porque ela... Mas, assim, você teria um outro esquema. Aí você poderia ter menos desigualdade, né? Você poderia, talvez, combinar as duas coisas. A coisa boa do capitalismo ser dinâmico, de ter livre iniciativa, com o fato de não ter tanta desigualdade. Eu acho que seria um pouco melhor, mas é uma questão também só teórica. Teria que pensar e começar a testar, enfim. Não é uma coisa muito simples. Nossa, muito legal. Esse vai ser meu sonho a partir de hoje também. Que massa! Muito legal. Valeu, Mauro. Mas, assim, eu acho legal porque é algo que, por mais que tenha sido meio pesado aí no final, é algo que dá para explicar para a graduação, né? Isso, tudo bem, foi bem concentrado, né? Mas a ideia de palestra é essa mesmo, né? Fazer uma coisa mais concentrada. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, claro. E aquele chavão dos ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres? Como é que a gente relaciona com isso? Não, a ideia, isso aí não é bem verdade, né? Vai para uma certa distribuição, tá certo? É claro, por exemplo, se você diminui a sindicalização, se você diminui a progressividade do imposto, aí você aumenta a desigualdade. Mas se vice-versa, se você aumenta sindicalização, se você aumenta a progressividade do imposto, você diminui a desigualdade. É o que aconteceu no mundo, certo? Depende das políticas que você... Agora, você não consegue acabar com ou diminuir muito a desigualdade, entendeu? Quer dizer, você até consegue, basta você aumentar ou diminuir o P aí bastante, mas aí você tem que fazer muita tributação progressiva, enfim, dá para você dar uma boa reduzida, entendeu? Não sei se for, mas assim, não é assim que vai explodir, mesmo no século XIX não tinha tributação progressiva, não tinha sindicato, a desigualdade era muito maior? Era muito maior, como eu mostrei para vocês no caso da Suécia. Mas, mesmo assim, não é assim que só uma pessoa tem toda a renda, não é isso. Né? Chega uma hora que estabiliza, né? Sim. Agora, pode estabilizar ruim, tipo o Brasil, que eu acho que é ruim, ou pode estabilizar que nem os países nórdicos, que é bem melhor. Né? Então... Ou piora mesmo, né? Quer dizer, o Família distribuiu renda relativamente, assim. Oi? O programa Bolsa Família, né, teve consequências de longo prazo, de desigualdade. Mas o Bolsa Família é um pouco isso, mas o mais importante seria melhorar a nossa tributação. A nossa tributação tem alguns problemas. Então. Mas, enfim,
O Bolsa Família, o Bolsa Família é parte disso. É parte disso. Ou o auxílio emergencial do ano passado, enfim. Agora, tem duas coisas aqui. Uma é a desigualdade, a outra é a renda per capita, né? Não adianta também você ter igualdade em um país muito pobre, né? Tipo Cuba, por exemplo, é um país bem mais igualitário, apesar de também ter umas desigualdades, mas é mais igualitário. Lá tem uma burocracia que vive melhor do que a maior parte da população, mas o país é todo muito pobre, então não adianta muito, né? As pessoas vivem muito mal. Então, você tem que combinar as duas coisas. Você tem que combinar crescer a renda per capita, crescer o produto per capita, o PIB per capita, e, ao mesmo tempo, não concentrar demais a renda, né? Essa que é um pouco o que a Europa conseguiu fazer, o Nordeste dos Estados Unidos, que é mais desenvolvido, fez, né? Os Estados Unidos está voltando a fazer também, o Japão, vários países fizeram, né? Mas, tipo, Alemanha, França, Reino Unido, os países nórdicos, né? Portugal, Espanha, etc., são exemplos bons. Né? Legal. Gostei. Valeu. Valeu. Gente, valeu. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Valeu, Mauro. Desculpa, a gente começou quase uma meia hora atrasado, né? Foi mal aí. Mas normal, primeira palestra. A gente retomou agora. Mas eu tô achando que é melhor pelo Teams mesmo. Eu consigo também marcar, passar ter aqueles computadores, né? A vantagem do Teams é não depender da pós, né? Eu vou ver se é difícil ou não, aí dependendo a gente vê. Mas então valeu, pessoal. Abraço aí para todo mundo. Aí Obrigado. o seminário continua daqui a 15 daqui 2 dias. semanas é o Lucas, é verdade. Outro palestrante da casa. Outro palestrante. Depois a gente vai começar a ter os de fora. O Lucas vai falar sobre um assunto bem aplicado, né? Que é fluxo de HIT de variedades flags. Super econômico. Super econômico, valeu. Valeu, gente. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Aí. Um abraço, fiquem bem. Valeu, falou. Tchau. Valeu.